Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, aprove a Deus nos conceder essa oportunidade, né? De estarmos aqui. Então, graças a Deus, essa revista aqui, coube a Deus nos dar essa oportunidade. E quero aqui, juntamente com os irmãos aqui, nós estudar esta lição. Uma lição tão importante como as outras demais. Hoje se trata a respeito da consciência, né? Eu acredito que a consciência, ela é um dos pilares da nossa vida, né? Em tudo. A consciência, ela é que nos dirige, ela é que nos governa. Ela é o setor principal da nossa vida, do nosso correr do dia a dia. O comentarista colocou que a consciência, ela é um sensor, né? Um sensor que acusa. Sensor é coisa importante, né? Tudo ele dá sinal. Quem tem carro, geralmente tem um sensor de ré. Quando você dá ré, quando está chegando um obstáculo, apitei, cuidado, tá? Vai bater. Tu chega no lugar que tem aquela... Tem não, né? Tem aquelas portas da casa de gente rica que tem um sensor na porta. Quando você está assim, 1 metro, 2 metros da porta, a porta se abre, né? Pode entrar. Aquilo é importante. Então, a consciência, ela é um sensor. Quando você está perto de um abismo, a consciência te avisa, ei, cuidado. O barranco pode escorregar e você pode cair, né? Então, tudo isso faz parte. Então, o texto aqui está dizendo que a consciência, ela é o tribunal interior. Um tribunal interior que está dentro de nós. O que é tribunal? Um tribunal, ele é chamado aqui no nosso meio, é para analisar o certo e o errado, não é isso? É para julgar. Então a consciência, ela é colocada como um tribunal dentro de nós que faz a análise daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então aqui, a consciência, ela é perfeita. E a história diz que nós devemos nos preocupar. E no livro de 1 Coríntios 8 e 10, lá diz que devemos nos preocupar com a consciência também dos outros. Não é só com a nossa. Porque devido muitas das vezes aquilo que você faz no teu dia a dia, você pode ferir a consciência de alguém. Então, além de você seguir a tua consciência naquilo que é certo, você também tem que ter uma certa lógica para analisar se você não vai ferir a consciência de alguém. Porque devido àquilo que você faz, você pode ferir a consciência de alguém. E esse alguém também pode se sentir ofendido porque você feriu a consciência dele. Uma comparação, talvez a pessoa tenha uma crença, né? Uma crença e venera aquilo ali. Esses 2 dias eu vi uma confusão. Eu faço parte de um grupo aqui, talvez o Rochão até viu aquela questão de Maria, né? Teve uma polêmica tremenda no grupo. Porque o Papa atual escreveu lá que Maria não é mais a salvadora da humanidade. Quem salva é Jesus, né? Não, porque o povo tem aquela questão que ela que salva, né? Ela tem, né? Na verdade, eu acredito que tem muita gente que interpreta tudo. Aí quando o outro postou lá, deu uma confusão. Quer dizer, feriu a consciência de alguém porque a pessoa tem aquela crença. Então, se a pessoa tem certo tipo de crença, você não pode ferir ele de uma vez por outra. Você tem uma forma de trabalhar com ele e ele passa a desacreditar aquilo. Então, você tem que trabalhar. Não, quer dizer, é questão não, mas você tem uma forma de trabalhar, né? Uma comparação. É igual chegar alguém aqui e falar na nossa igreja, uma mudança total na nossa igreja, nós vamos ficar feridos com ele. Eu vejo assim. Então não vamos ficar feridos. Eu acho que afeta a pessoa que remove espontânea, né? Então a pessoa tem aquela fé ali, mas não é o santo da coisa. Com o tempo, eu tinha um meu vizinho de serviço e nós convivemos muito ali, né? Até simplesmente é o Raimundo, não tem segredo, o Raimundo ali da loja. Aí ele falou, Jamir, devido à nossa convivência aqui, eu sempre procurando as coisas da Bíblia, como é que é, eu vejo você estudando, sempre olha a coisa. Você sabe que eu perdi assim a fé de santo? Eu não tenho mais fé. Devido à minha convivência contigo, eu já não acredito mais nessas coisas. Quer dizer, sem eu ferir ele, nós fomos conversando com o tempo, ele se descansou daquilo, viu que aquilo não é uma verdade. Eu frequentei a igreja católica há muitos anos, desde criança, mas meu suprimento é só a Deus. A ação. Então você vai de forma que você não fere. E aqui, em Coríntios, está dizendo aqui que nós devemos nos preocupar
foi Paulo que diz que nós devemos nos preocupar com a nossa consciência e também com a consciência dos outros. Meu pai, ele dizia, quando ele era vivo, ele dizia assim, que a respeito do comer, vamos por assim, da Semana Santa, né? Eles têm aquela forma que não pode comer e nós comemos, não tem nada. Aí meu pai falava assim, olha, não tem nada você comer. Mas se tiver alguém que não concorda com aquilo, não come. Não come perto dele, que você, em vez de escandalizar ele, ele pode pecar, porque a mente dele é mais fraca. A consciência dele é mais fraca. O que tem você ficar sem comer? Para você escandalizar ele, e Paulo falou assim, em vez de você escandalizar o teu irmão, então não come também. Né? Respeita, quer dizer, mas quanto tempo você vai? Então, quer dizer, com questão de consciência, então nós devemos preocupar com a nossa e com as dos outros. E outra coisa, a consciência, diz lá em Hebreus também, 10 e 19, que se a nossa consciência ela estiver comprometida, está dizendo que nós perdemos até o desejo da oração. Né? Uma consciência comprometida, você perde até o desejo da oração e você não tem como orar, porque você vai orar, você está sempre pensando naquilo. Você já imaginou o tanto que é difícil você orar preocupado? Você ora 10 minutos, você termina, tu analisa se eu orei, o que foi? Eu pedi o quê? Nem você sabe, a tua consciência está ligada em outra coisa. A tua oração ela é vã. Então, quando a pessoa está com a consciência assim prejudicada, nem orar você ora. E se você ora, você não está aprendendo. Você não fez uma oração perfeita, que nem você sabe o que pediu. Né? É igual você estudar quando você está com sono. Você vai estudar uma revista ou uma coisa qualquer quando você está com sono. Aí você começa lá em cima, quando você chega embaixo, tu perdeu onde estava lendo. Aí tu dá aquela despertada, eu estava lendo mesmo aonde? Você sabe que terminou de ler aquela folha da lição, mas você não sabe nem onde parou. Né? O olho acompanha, mas a mente não acompanha. Então a oração ela tem que estar perfeita, limpa, a consciência. Então você vai ter uma oração perfeita diante de Deus, amém? Então essa lição ela traz aqui, né? E a consciência, ela é como um tribunal interior, dada por Deus, que nos acusa, ela nos defende, ela também nos julga naqueles atos que muitas vezes não é lícito diante de Deus. Eu sempre costumo dizer, o ser humano, ele foi constituído perfeito, corpo, alma e espírito, e com a inteligência dada por Deus, que o homem entendia de tudo. E Deus colocou a inteligência, a consciência no ser humano na criação. Então o homem tem essa consciência, desde a criação. O homem nasceu com ela. Muitas das vezes ela passa a se tornar doentia devido ao pecado que originou no homem. E o homem, muitas das vezes, por falta de vigilância, ele contamina essa consciência e ela deixa de funcionar da forma que ela era necessário que ela funcionasse. Mas não é que ela foi criada imperfeita, a pessoa que colocou ela imperfeita, né? Porque não vigiou, não tratou da forma correta, né? Então, a consciência, ela é colocada assim como um corpo. Um corpo, ele é perfeito. Mas muitas vezes gerar assim um parasita no ser humano, o parasita vai destruindo essa estrutura que é o nosso corpo. Vamos perdendo a força, vamos nos adoecendo, né? E quando você menos percebe, você está doente e não presta para nada. Simplesmente um parasita que entrou dentro de si. Então a nossa consciência ela é perfeita. Mas nós não cuidar dela, o pecado ele é como um parasita. Com um espaço de tempo, a tua consciência se apaga e tudo se torna normal. Então nós temos que ter muito cuidado a respeito disso, viu? Que a consciência ela é perfeita, mas ela também pode se danificar. Nada é eterno na nossa vida. Tudo você pode bagunçar no correr do dia a dia. A introdução diz aqui, Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum de todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja, o Estado, a consciência, escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então Deus fez o homem aqui com um senso, quer dizer, Deus fez o homem perfeito, né? Com a consciência chamada para julgar. Foi Deus que fez. Mas desde quando o homem pecou diante de Deus, lá no Jardim do Éden, essa consciência ela foi contaminada.
O homem em si, de uma forma geral, ele foi contaminado através do pecado lá no jardim. O homem deixou de ser perfeito, né? Deus, quando construiu o homem, ele falou que tinha feito uma coisa perfeita. Eu analisei, né, Jessé? Eu analisei e vi que o homem ficou bom. A obra ficou boa. Não é tão bom quando você cria uma coisa, você olha assim, rapaz, esse negócio aqui ficou bom. O Pochão faz um curral na fazenda e vai lá dar uma analisada em tudo, rapaz. Meu curral ficou bom. Tá perfeito. Assim foi Deus quando analisou o homem. Ele era perfeito. Mas quando o homem pecou, essa perfeição saiu do ser humano. Então, mas mesmo assim, a consciência que Deus colocou no homem, ela permanece nele. Ele pecou, mas ela fica. Nem que seja para acusar, nem que seja para julgar ele, mas a consciência continua com o homem. E eu costumo sempre dizer, se nós seguíssemos a nossa consciência, nós não erraria diante de Deus. Nós não erraria, porque a consciência sempre nos avisa. Avisa em tudo. Muitas das vezes a gente é teimoso. A gente não ouve a voz do Espírito. Mas ela fala que você está fazendo algo de errado. Vai vender algo qualquer, vai vender um carro. Alguém vai procurar pelo teu carro, meu carro é bom, meu carro é perfeito. Olha, meu carro não tem defeito. É só você pegar, usar e pode andar à vontade. Aí o cara confia e compra aquele carro. Mas quando o cara sai, você pensa assim, o motor daquele carro está perto de fundir. Eu fiz uma gambiarra nele, o motor dele não está bom. Eu enganei ele, eu falei para ele que estava bom, mas aquele carro não está perfeito. É assim ou não é, Rochão? Você fala que está bom, mas a tua consciência fala, não está perfeito da forma que você está dizendo. E quando você está fazendo, você está pecando. E a história diz que a consciência natural, a consciência moral, é ela que nos vai trazer diante de Deus aqueles que não ouviram a palavra de Deus. Segundo a história, o ser humano vai ser julgado pela sua consciência. Porque nós sabemos que muitas pessoas do início da humanidade, a história de Jesus diz que no correr da lição, eles não tiveram lei. Eles não tinham lei. Mas eles tinham a consciência. Então eles andavam segundo as suas consciências. E segundo as suas consciências, eles faziam o que era bom e o que era reto, o que era correto. Aí cuidado dos teus cachorros, meu irmão. Então é isso aí que acontece, né? A consciência, ela é uma lei moral. Uma comparação. É você que sabe da tua consciência. Eu não sei da tua consciência, vocês não sabem da minha. Um exemplo. Fala de consciência. Quando a história diz que na madrugada, quando Jesus ele foi ouvido, né, diante do Supremo lá deles lá, e ele foi condenado, a história diz que naquela madrugada, que fala quando Pedro negou Jesus, lá fala que o galo cantou. E a história, todo mundo sabe que o galo cantou e muita gente ouviu o galo cantando. É normal o galo cantar de madrugada. Mas ninguém teve uma consciência pesada igual teve Pedro, né? Porque ele sabia o que ele tinha conversado com Jesus. Jesus falou para ele que ele ia trair ele, né? Ele ia negar ele. Ele disse, eu não vou te negar de forma alguma. Ele, Pedro, não se exalta, Pedro. Olha, antes que o galo cante, você vai me negar, né? Então foi o que aconteceu, né? Quando Jesus estava lá, houve aquelas interrogações a respeito de Jesus. Pedro disse, olha, nem conheço esse homem. Não, eles estão falando, eu nem sei de que vocês se tratam, mas você parece com ele, com eles. Não, eu pareço com eles, mas não sei, né? Então ele negou, mas quando o galo cantou, então a consciência dele falou, neguei, errei, pequei. Para os outros, o galo cantar não teve sentido nenhum, mas para Pedro teve, porque ele que estava passando pelas suas consequências. Então cada qual tem a sua consequência e cada qual passa pela sua experiência. Quem é de nós aqui que nunca passou por uma experiência de uma mente perturbada assim, que você fez algo de errado? Eu creio que todos já passou, né? Uma pequena coisa a tua consciência, tu fez errado, né? Uma certa vez, a consciência que muitas das vezes a pessoa fica assim, podia ter feito. Por que não fez? Uma certa vez passou uma pessoa, não sei se eu já falei isso aqui, estava até em época de inverno, passou um desse pessoal de rua, bateu lá na porta. Ei, você não podia me dar uma coberta, não? Para mim, eu estou com frio, eu queria uma coberta. Aí naquilo de repente eu falei assim, não tem não.
Falei. Aí o Júnior, quando o cara saiu, o Júnior disse, meu menino, assim, coitado de um cara desse. Tanta coberta que o povo tem, um coitado desse não tem uma coberta para enrolar de um frio da noite. Que pobreza um coitado desse, não tem uma coberta. Rapaz, a minha consciência doeu tanto. E, rapaz, tanto de coberta tem aqui que nós nunca usamos essas cobertas, tem 40 anos que essas cobertas no guarda-roupa, vou dar uma coberta para aquele cara. Peguei a moto e saí caçando ele. Mesmo, não falei para mulher nem para ninguém. Eu cacei aquele camarada na rua toda, eu vou dar uma coberta para ele, uma rede para ele. Aqui tem rede que ninguém dorme. Mas eu não achei o cara mais, né? Mas eu fiquei com a consciência assim. Por que eu falei que não tinha? Tem. Hã? Mas eu cacei ele e não achei ele mais, né? Pois é, então, isso aí eu creio que todo mundo tem passado por isso. Às vezes você dá um não numa pessoa, mas você tem aquilo em casa. E aquilo muitas vezes nem vai te fazer falta. Nem está usando aquilo. E quantas pessoas pedem algo que você tem, talvez está lá na despensa. Com o tempo vai vencer e você vai jogar fora. E você não dá. Não tem. Mas quando você fala que não tem, a tua consciência acusa naquele trem que está guardado lá no canto que você não usa. Por que tu não deu ele? Vence comida. E depois joga a vez, passa, ela diz, não, eu não tenho. Estou falando assim, porque todo mundo passa pela experiência de consciência. Porque tem hora que você dá um não, que você não precisava de dar ele. Você tinha como se recuperar ele. Então isso que acontece, viu? Muitas das vezes a gente erra, mas a consciência acusa aquilo. Né? E muitas das vezes, quando você tem como consertar, é bom que você esquece daquilo. No meu caso, eu não tive como consertar, eu não achei o homem. Mas eu cacei, eu rodei aquela quadra todinha, eu rodei, rapaz, eu vejo aquele camarada bem aqui. Quem disse que eu acho ele, menino? Parece que foi só um sinal para mim mesmo, não fez e sumiu. Né? Só para provar a minha consciência, que a minha consciência ela não é perfeita, né? Muitas vezes a gente erra, viu? Então ninguém nesse mundo ele é perfeito. Sempre a gente erra. Ô, irmão, foi bom. Deus te abençoe. Primeiro ponto, antes e depois da queda. A primeira manifestação, a consciência, ela é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. Já falei, todos nascem com ela. Ela é como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso, né? É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, né? E assim orientar-se em suas decisões. Orientar é uma coisa dada por Deus. É um sensor, já falei do sensor. Não tem como, ela é acusada, ela é a fonte, ela é a base principal. E nós, como já estava falando que ela é um sensor, que alguns consideram que ela foi instalada no espírito, né? A mente, a consciência, mas não tem base, né? Onde ela está instalada. Nós sabemos que ela está guardada dentro de nós. Ela faz parte deste corpo que Deus criou. Que a Bíblia fala que é tão difícil separar alma e espírito, né? E agora você vai saber onde está colocada a consciência, se ela está colocada no espírito ou na alma, né? É difícil entender. Nós só sabemos que ela faz parte do nosso dia a dia. Ela é o julgamento que nos julga, né? É ela que traz as suas decisões, né? E quais as decisões? As decisões que ela traz, a consciência, é que nós é que decide. É nós que vai decidir o que é certo e o que é errado. Ela está ali para analisar, faz uma análise. E o ser humano, o homem, ele decide o que quer fazer. Então, nós sabemos que a alma ou o espírito, nós não sabemos onde se encontra a consciência, mas nós sabemos que, conforme eu já falei de início, quando a gente erra, lá diz que a alma se entristece, né? Então, se a consciência ela te julgou e você fez o errado, lá diz a história que a alma se entristece. Então, ela também pode estar ligada na alma, né? Porque quando uma pessoa está com a consciência, a alma, ela que padece. Ela que sente o drama. É aquilo que eu falei no início, você está com a tua alma tão angustiada que você muitas das vezes não consegue nem orar. Porque errou e atingiu a alma. Porque a alma, nós já estudamos, que é a alma que traz o sentimento. Todo o sentimento do corpo, ele envolve a alma, né? Então, tudo que o corpo padece, a alma recebe. E o espírito, ele está em nós, é para analisar, né? É para nos dar orientação, né? É para nos consolar, é para fazer nós que andemos no caminho certo.
né? Então está tudo envolvido ali no mesmo grupo. Vai nós discernir qual é o lado certo. Aonde está a consciência, se é na alma ou no espírito. Nós sabemos que ela faz parte do corpo. E a Bíblia fala que o nosso corpo ele é perfeito. E que o nosso corpo ele tem vários membros e um membro depende um do outro, né? Graças a Deus por isso. Então vamos mais aqui. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição do comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o início da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então o ser humano está aqui. Deus fez o homem perfeito. A história diz lá, todo mundo já conhece essa história lá de Gênesis, né? Adão, você está perfeito, você tem de tudo, tem um jardim, já estudamos sobre a criação, Deus o criou, né? Todas as coisas, colocou Adão para governar, deu o direito dele de governar todas as coisas. Adão não era só um ser para ficar ali parado, não. Ele tinha coisas a fazer, né? Ele podia cuidar, ele poderia comer. E o mais importante é que Deus todos os dias visitava ele no jardim. Mas deu uma sentença para o homem tem sempre que estar atrás de prova. Você pode usar de tudo, só dessa fruta aqui tu não precisa comer, né? Não pode comer. E outra coisa, se tu comer dessa fruta, certamente morrerás. Mas faltou a vigilância, né? Já deu uma sentença. Se dela comer, certamente morrerá. Você não está inconsciente, você não está avisado. Eu sempre costumo dizer, tudo que Deus faz para nós, quando acontece, geralmente Ele avisa. Vem um aviso da parte de Deus, na tua consciência. Até parece que quando alguém da nossa família morre, você sonha. Você sonha uma coisa assim, que você fica assim, rapaz, esse negócio não está certo. Quando meu pai morreu, eu estava vindo de Goiás, aí eu falei para a mulher, o pai vai morrer amanhã. Eu sonhei com o pai assim, o pai vai morrer amanhã. Foi dito e feito. Quando eu cheguei aqui, quando foi no outro dia, estava em Orlando, quando eu desligaram, o pai morreu. Mas no caminho eu senti assim, eu falei, o pai vai morrer amanhã, né? Então quer dizer, Deus avisa, para não te pegar de surpresa. E então nós vivemos nessas condições. Então Adão, ele estava avisado. Se comer, certamente. E quando ele comeu da fruta, o que aconteceu? Ninguém falou para ele mais que ele tinha errado, né, José? Ele simplesmente correu e escondeu. Mas quem falou para ele que ele tinha errado? Né? A própria consciência dele acusou no momento. Ei, tu fez algo errado. Deus te avisou que não era para comer. Então, quer dizer, ele correu, ali diz a história que acabou a sua inocência. Naquele momento, eles já perceberam que estava nu, já viu uma vida totalmente descontrolada da vida que ele vivia no jardim e se escondeu. Quando Deus apareceu, lá no jardim, veio visitar conforme era de costume todos os dias, quando chamou Adão, Adão ficou calado. Adão, onde tu estás? Assim não diz a palavra? Onde tu estás, Senhor? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Mas por que tu escondeu, Adão, né? Deus sabia de tudo, mas por que tu escondeu? Não, porque eu pequei contra ti. Mas quem falou para ele que tinha pecado? Porque Deus já havia avisado a ele. Que se ele comesse, certamente morreria. Então a sua consciência já decretou o castigo de Adão, né? Porque ele havia pecado. Pois é, então a transgressão ele veio. Então ali passou o quê? Ali está dizendo aqui na sequência. Aí o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Culpa, vergonha e medo, né? Até esse momento a consciência dele não fazia nada. Ela não trazia culpa para ele, ela não trazia vergonha, né? Então ali trouxe tudo, ela trouxe vergonha e medo. Quer dizer, teve vergonha porque pecou e se escondeu de Deus. E ficou com medo da punição, né? Então a consciência é uma das coisas mais perfeitas da nossa vida, então é ela que nos governa e nos dirige. Amém? O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, né? Então está aqui, outro aviso. Direito natural, direito de discernir do vai e do vem, você faz, você não faz, direito natural. Então vivia Abel, vivia Caim, com direito natural de uma consciência. E Caim também, voltando à questão do Deus avisar,
que quando Caim, ele matou Abel, Deus já havia avisado a ele. Deus pressentiu no coração de Caim que ele estava contrariado e havia sentimento, né, do seu irmão. Então Deus avisou a ele: olha, o mal jaz à porta, né? Avisou que o mal está à porta de ti. Quer dizer, conserta-te. Se você se consertar e voltar, tirar esse mau pensamento, tudo vai bem, mas o mal já está na tua porta. Então, quando Caim matou Abel, ali fala que ele feriu o direito natural, né, que ele tinha. Que aquele direito natural, que ele era perfeito, ele era puro, então ele feriu, né? Ele poderia não fazer, mas também poderia fazer, como fez. Então ele feriu a sua consciência e ele passou a entender também, conforme foi lá na causa de Adão, né? Ele passou a sentir, né, a cobrança. Aí diz a história que ele experimentou, né? Ele experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dado a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que posso ser perdoado, né? Então ele já foi procurar se tratar com Deus. Eu pequei. Ele não questionou contra Deus, né? Que ele não havia pecado, ele já sabia que tinha pecado. Mas ele simplesmente perguntou: Deus, mas é maior o meu pecado do que eu posso ser perdoado? Então a sua paz, a sua consciência já tirou a paz dele. Ele já sentiu uma pessoa o quê? Totalmente condenado pela sua própria consciência. Quem condenou ele não foi Deus, né, Rochão? Não foi Deus que o condenou ele. A sua própria consciência já condenou. Antes de Deus dar a sentença da condenação para ele, que ele ia andar errante pelo mundo, ele já sentiu a sua consciência, né? A minha maldade é maior do que eu posso ser perdoado, e tratando-se da culpa, né? Aqui na sequência vem aqui: é maior a minha maldade do que posso ser perdoado? Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Então, a questão é essa. Nós, quando a consciência acusa, ela está acusando. Até no semblante de uma pessoa culpada você vê. Quem interroga, né, no julgamento? Quando alguém vai conversar com os culpados, diante da conversa que eles têm com eles já vê uma mente assim de preocupação, né? É culpado. Uma certa vez um policial, ele me disse que é muito fácil deles acharem uma arma dentro de um carro. Ele disse que é a coisa mais fácil. Ele falou assim: quando você aborda o motorista, levemente ele dá uma olhada assim de lado, olhando ver se a arma está descoberta. Ele falou: daquele lado que ele puxa o olho, tu pode caçar. Você encontra a arma. Ele falou assim: todos eles, levemente, eles puxam o olho, né? Será que está descoberto? Não, está escondido. Já que você não precisa caçar para o outro ladão, você vai ali, naquele lugar ali, né, que você encontra. Quer dizer, a questão da consciência, ela mesmo te acusa e ela mesmo te condena, viu? Ela te absolve, mas ela também te condena. Então a culpa, quando você age, você fica sendo culpado pro resto da vida, né? E você não tem como se esconder. Eu tinha um companheiro, um amigo, ele uma certa vez, já de idade, ele diz assim: Jamil, se eu pudesse voltar atrás, eu já fiz algo tão de errado na minha vida, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais. Ele falou assim: eu fiz algo quando eu era jovem, quando eu era novo, e desse dia para cá eu nunca mais tive uma paz. A minha consciência, toda a vida, ela me condena. Quer dizer, o cara era rico, o cara tinha tudo, ele tinha tudo na vida, aparentemente, mas a consciência não traria paz, não daria paz para ele. Porque se eu pudesse voltar atrás e começar de novo, eu não tinha cometido o erro que eu cometi, né? Então não tem como esconder. Uma hora ou por outra você confessa a alguém, você se desabafa daquilo que você está sentindo. Já vê se está sofrendo. Você sofre por dentro, mas tem coisa, é aquilo que eu falei a respeito da coberta. Eu não tive como achar. Então, quando a pessoa faz algo assim, toda a vida ele está sentenciado, né, pela culpa que ele cometeu. E ela sempre não deixa ele em paz. Quem pode limpar ele é só mesmo Deus, né? A história bíblica, ela diz a respeito do pecado, né? Que Jesus perdoa. A Bíblia fala que Jesus, com a morte de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas você já viu muitas pessoas pregando e dizendo: Deus perdoa o pecado, mas fica a cicatriz, né?
Aquela cicatriz, ela fica. Você foi perdoado daquele mal. Mas você sempre lembra daquilo, né? E você não tem como tirar isso. Isso é real, né? O sentido de culpa, ele traz essa experiência para nós. Você foi perdoado, mas você se lembra, né, daquilo que você fez. Então, o importante é que nós, quando formos cobrados pela consciência, a gente tem que dar ouvido, né? Porque é o Espírito Santo cobrando de nós. Não, assim não faça. Amém? Escrita no coração. Ponto 3 aqui. Em Romanos 2:12, Paulo fez referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural comum de todos os homens. A lei escrita. A lei escrita foi aquela de Moisés, a lei mosaica, que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos, que era uma lei, né, para que o povo seguisse. Mas também tinha a lei moral. A lei moral, ela veio bem antes da lei escrita. Veio no período de Abraão, veio no período de Noé, né, que na época de Noé não existia a lei escrita, a lei mosaica. Mas a história diz que Deus achou Noé justo diante de Deus. Noé foi considerado justo diante de Deus. Por que ele foi considerado justo diante de Deus? Ele não tinha uma lei para seguir, mas ele tinha a lei moral escrita no coração dele. Porque o ser humano, ele nasce com a tendência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Essa chamada lei moral, a lei escrita no coração, né? E essa lei, muitas vezes, ela pode ser ferida. Nós vimos no tempo de Abraão. Abraão, ele veio para a lei moral, ele veio pela lei moral, não foi pela lei mosaica. Ele foi antes da lei mosaica, dos 10 mandamentos. Mas a Bíblia fala que Deus achou Abraão justo, diante de uma nação corrompida. O povo era corrompido naquela época, mas Abraão não se corrompeu. No livro de História dos Hebreus, diz que Abraão, naquela época, o povo diz que Deus chamou Abraão na velhice. Abraão não foi chamado na velhice. A história diz, na história dos Hebreus, que Abraão era um rapaz jovem, que vivia em Ur dos Caldeus, e que a idolatria era tamanha naquela cidade. Mas diz que Abraão, ele sempre contestava com o povo a respeito da idolatria, né? Que o povo adorava sol, adorava lua, adorava tudo tinha seus meios de adoração, só não adorava o Deus verdadeiro. E diz que Abraão, ainda jovem, contestava com aquele povo que, em vez de adorar aquilo que era criado, como o sol, como a lua, como qualquer coisa, ele falou assim, era necessário que nós adorássemos o Criador. Se essas coisas são feitas, mas teve alguém que fez elas. Então nós temos que adorar o Criador. E a história diz que houve perseguição na vida de Abraão, porque tudo que você faz, onde há corrupção, se você faz algo certo, você é perseguido. Não tem, é desde o início, você é perseguido. Diz que houve uma perseguição a respeito de Abraão, e Deus, o pai de Abraão, tirou Abraão daquela cidade. Aí Deus veio e chamou, né? Achou que ele era um coração perfeito, um coração perfeito, e chamou para si Abraão e fez promessa para ele, né? Porque aonde atua Abraão? Abraão atuou na lei moral. Foi na lei moral. Diante dos erros, mas ele não se corrompeu. Ele manteve ali o seu padrão de vida natural, que é essa chamada lei moral escrita no coração. E graças a Deus, essa lei moral é ela que nos dirige nos dias de hoje. Nós não andamos segundo a lei mosaica, né? Que a lei mosaica foi dada para o povo hebreu. Então, a lei que nós seguimos hoje é a lei escrita no coração. Assim diz Paulo, que nós não temos a lei das tábuas, da pedra dentro de nós. O que nós temos dentro de nós é a lei escrita nas tábuas do nosso coração. Essa é a lei moral. Então, essa é a lei escrita no coração, né? Uma certa vez eu lendo uma matéria, a lei escrita no coração, que você pode estar onde você estiver. Essa lei te acompanha. Você pode estar num lugar que ninguém te conhece, mas essa lei moral que está escrita dentro do seu coração, você não pode fazer. Ninguém me conhece aqui, mas eu não posso fazer que Deus está vendo. Tem gente que ele não tem essa lei moral dentro dele. Muitas das vezes, perto do povo que conhece, ele é uma pessoa, mas quando ele viaja, ele se torna outra pessoa, né? Lá ele nem se parece crente, né? A história diz que o testemunho de quem testemunha de si próprio, o testemunho não é verdadeiro. Mas tem vezes que você ouve algo que muitas das vezes te satisfaz, você sente bem com algo que alguém te fez. Uma certa vez, há tempos atrás, houve um congresso de cabeleireiro em Araguaína, e nós fomos muita gente, foi muitas pessoas que mexiam na área de cortar cabelo, nós fomos para o congresso. Foi homem, foi mulher, e nesse meio foi várias pessoas crentes também, né? E como estava lá, muita gente, às vezes, passa do limite.
né? E até aquela Bel, que era cabeleireira aqui, ela estava no grupo, né? Tornou muito amiga minha, nós fizemos amizade nessa época. Aí quando nós chegou, tinha uma turma de Xinguara, no Avan, Xinguara, de Rio Maria. Aí quando nós chegou em Xinguara, ela falou um negócio assim, que tinha uns crentes, ela disse assim, nunca esqueci disso, né? Que serve pra gente melhorar cada dia mais. Ela, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês são crentes, mas vocês não passaram no teste de crente. O único que passou no teste de crente que eu vi foi o Jamir. Mas vocês foram reprovados na crença de vocês lá no Congresso. Quer dizer, eu pensei, meu Deus do céu, quer dizer, uma pessoa descrente observando os crentes. Pois é. Como eles estavam em Araguaína, eles acharam que não tinha ninguém observando eles, né? Ninguém estava observando eles, mas quando chegou, quando desceu do carro, ela falou, quando nós desceu do carro, ela falou, vocês foram reprovados, né? Então a lei da consciência, ela é isso. A cultura, quando você, cada país tem uma cultura, mas você não deve seguir a cultura do país, porque ela pode. Eu vi uma matéria uma certa vez de um pastor que foi pregar em outro país, né? E lá, quando é uma casa que ele foi hospedado, lá tinha lá podia tudo. Podia tomar uma cerveja, podia tomar tudo tinha em cima da mesa. Aí diz, quando ele, na hora do almoço, colocou tudo diante dele, aí ele, não, eu não tomo isso aqui não. Eu disse, moço, pode tomar, isso aqui não tem nada não, pode tomar, pode ficar à vontade. E as coisas, não, isso aqui eu não... Ele, olha, os pastores, quando vêm de lá e ficam aqui em casa, eles tudo bebem, isso aqui, tudo. Não, mas eles bebem, mas eu não vou beber, né? Eles podem até beber, mas eu não vou beber. Quer dizer, eles estavam numa outra cultura, outro ensinamento, estavam no outro país, ninguém conhecia, fazia de tudo. Mas esse ele manteve, né, a lei da consciência moral que estava dentro do seu coração, a lei escrita. Não, eles podem até beber, mas você não repara não. Eu tomo suco, pode ficar à vontade, eu me sinto bem. Eu vou tomar meu suco aqui, comer minha comida, o senhor pode ficar à vontade, né? Então isso aí que acontece, quando você sai, você faz algo de errado, mas a consciência te acusa que você está errado. Né? Uma outra vez, no tempo de Jó, estão falando que é de consciência, que serve para que a gente tem que falar dos acertos e dos erros. Não é todo mundo que é santinho, não, todo mundo erra, né? Aí tem gente que quer falar só da santidade, a gente tem que falar dos erros daí. No meu tempo de jovem, eu já sei, toda a vida ele faz parte da igreja, dizer que eu sempre estava no ministério, né? O Gessé disse que eu era bom, que eu não dava trabalho para ninguém. Quando eu chegava, eu já contava o que eu tinha feito. Eu fiz isso também, eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu gosto do Jamil, que o Jamil, quando vem no ministério, ele não dá trabalho para ninguém. Ele já fala logo o que fez e pronto, que é a sentença dele. E tem gente que fica escondendo. No tempo de jovem, fui numa festa, né? Um casamento. Em roça, vai um caminhão de gente, antigamente. Agora não, todo mundo tem carro, mas naquela época só ia um caminhão. Ou então ia na carroceria do Jerico, aquelas carretinhas, ia todo mundo no Jerico, e lá vinha ia junto. Aí acontece que eu fui no casamento, e depois do casamento tinha um baile, né? E eu crente. Mas como é que vai embora? Aí eu tive... Só um carro que vai, eu tive que ficar no baile, né? Fiquei lá. E nesse vai e vem, aí eu já morava no Pará, eu era da base, eu era destaque lá, que eu era do Pará, e estava lá na festa no Goiás, na roça. Então aí acabei arrumando uma namorada, lá no bar, lá na festa também. Mas e o que acontece? O pior de tudo que eu quero chegar é que o pessoal tinha escondido uma tal de uma cerveja, um frango assado no mato lá. Tarde da noite, não, bora lá comer. Eu fui comer o frango. Eu queria comer só a carne. Aí o cara falou assim, não, bebe. Bebe, rapaz, isso aqui? Eu falei, não, eu só quero a carne. Não, rapaz, bebe, isso aqui também é melhor. Eu falei, não, eu só quero a carne. Não. Mas aí, Rochão, o que veio na minha mente? Eu pensei assim, se eu beber, eu estou transgredindo a lei que Deus me deu. E no final, eu acabei bebendo um gole daquela porqueira, né? O que veio na minha mente? Eu fiquei com medo dele me perguntar se eu era crente. Ele não sabia. Não, eu não sabia. Eu fiquei com medo de perguntar, mas se eu falasse que era crente, eu pensei assim comigo. Se ele perguntar que eu sou crente, eu falar que eu sou crente, ele vai falar, mas como é que crente está nesse lugar aqui, no bairro, né? Eu pensei na minha mente, na minha consciência. Estou falando a questão de consciência que acusa. Se eu falar, se ele me perguntar e eu falar que sou crente, eu falo, mas o que crente está fazendo aqui? Aí eu pensei comigo. E se ele perguntar se eu sou crente, eu falar que eu não sou crente, aí eu neguei Jesus. Rapaz, da tribulação que eu fiquei naquele bico de sinuca. Viu? Foi uma batalha espiritual. Eu falei, se eu me perguntar, eu falar que não sou crente para me justificar o meu estado aqui, aí eu lembrei de Pedro, eu neguei Jesus. Aí eu bebi um gole daqui. Aí quando eu falei, não gostei disso aí não. Aí ele me deixou. Quer dizer, ele me obrigou a fazer um erro porque eu estava no lugar errado, né? Estava no lugar errado. É por isso que Saulo diz que nós não devemos fazer parte na roda dos escarnecedores.
Porque quando você está na roda, você acaba pecando ali no meio deles. Eles acabam contando uma mentira, você acha graça daquilo, e você acha bonito que logo você solta uma também, e você acabou se fazendo parte da roda dos escarnecedores. Então, o importante, eu estou dando exemplo, que nem todo mundo é só vitoriano, cada qual tem seus desejos. O pastor Moacir dizia, sempre o cara pisa numa casca de banana e ele se escorrega, né? Agora tem muitos que têm vergonha de contar. Mas quando aconteceu isso lá, Gessé, eu me lembro que o ministério era no sábado. Eu apressei minha vinda de lá para cá para me chegar na sexta-feira, para sábado estar no ministério para contar o que eu tinha feito, né? E eu vim, já contei, eu tenho que ir lá para contar. E o meu pai fazia parte do ministério, né? Eu não tinha nem nada, nós morávamos na roça. Eu cheguei aqui na rua, aí fui pro ministério, contei a história lá, e o pai chegou e falou para minha mãe, Jamir é terrível. Ele se aprontou lá no Goiás, chegou com a cara grande lá no ministério lá para contar os erros que ele tinha feito, né? Mas eu vim, quer dizer, a minha consciência, ela me trouxe para me consertar. Agora, se fosse outro que tivesse a sua mente cauterizada, ninguém viu daqui de Rio Maria, né, Alemão? Para que eu contar? Ninguém viu. Mas eu apressei a minha vinda para chegar na sexta-feira a tempo de ir para o ministério, né? Aí eu fui lá e contei o que eu tinha feito. Aí a lembra do pastor Neto falou assim, ué, Jamir, mas tu fez isso? Então tu deixou de ser crente, você se desviou. Depois pastor, eu fiz isso lá. Pastor Joaquim. Eu lembrei de aqui, o pastor Joaquim era o nosso pastor, ué, Jamir. Ele falou, o que nós vamos fazer com o Jamir? Vamos dar uma prova para ele. Aí um falava assim, vamos dar uma prova de 6 meses. Tem que levar uma prova de 6 meses. Negócio de 30 dias não. Tá bom, Jamir? Tá bom. Não, mas o Jamir não dá trabalho, vamos diminuir a pena dele para 3 meses. Tá bom? Tá bom. Aí eu me lembro ainda que ele disse assim, Jamir, tu pode fazer a sua defesa. Eu falei, não, pastor, eu não estou procurando defesa não, eu contei o que eu fiz, eu quero ver o que é que toca para mim, né? Eu quero ver o que é que toca para mim. Aí ele, não, nós vamos orar para você aqui e você pode participar da ceia, quer dizer. Ele viu, ministério, eu falei, eu estou contando o que eu fiz, agora eu quero saber se vai tocar 30 dias, se é 3 meses ou 6 meses, que né, já tinha a questão dos 6 meses. Eu estou contando. Eu não estou aqui para justificar o meu erro. Hã? Não, era uma cerveja, só bebi um golo. Tava ruim. Aí, eu já sabia do gosto, né? Eu falei que tava ruim. Eu bebi para ele não perguntar se eu era crente. Foi a questão da cruz e a espada, né? Mas isso acontece com o ser humano. Eu estou dando exemplo de consciência, né? Porque o cara fica com consciência e muitas vezes ele carrega aquilo pro resto da vida, mas se ele confessar, aquilo sai da sua mente. Eu não carrego esse peso da consciência comigo, né? Então vamos aqui um pouco mais, o tempo já resta pouco, vamos dar um pulinho bem aqui para frente aqui do ponto 2 da lição. Já esse início aqui, o funcionamento da consciência, acusação e defesa de julgamento, já falamos a respeito disso. Vamos aqui nas vãs justificativas, né? Vã justificativa, né? A expressão, foram abertos os olhos. Isso aqui muitas das vezes, a consciência é aquela que aconteceu com Adão. A malícia, antes inexistentes em Adão, ele não tinha malícia. Mas quando veio o pecado, aí aquela questão, quando ele pecou, ele culpou a mulher, a justificativa. Foi para a mulher culpou a serpente, né? Adão, foi a mulher que tu me deu, né? Tu é culpado também, porque me deu essa mulher, né? Vai para a mulher, foi a serpente. Então as vãs justificativas, o que nos maltrata hoje, e no que nos destrói e nos mata, são as justificativas. Muitas das vezes a pessoa comete o erro e ele não assume o que fez. Aí ele fica culpando os demais. Muitas das vezes a pessoa é aquele crente ruim na igreja, né? Ele nunca teve vida na igreja, aí ele sai da igreja. Uai, meu irmão, por que você saiu da igreja? Você não está indo lá mais? Não, aquela igreja lá, os crentes, misericórdia, lá tem crente ruim demais, né? Não dá para ser crente naquela igreja, não. Rapaz, o pastor é assim, o fulano é assim, o ministério é assim. Não, ninguém dá exemplo de crente lá, né? Como que eu vou ficar numa igreja dessa, né? Ele não é crente, ele saiu da igreja e quer justificar o erro dele porque diz que os outros é errado. Eu sempre, quando alguém tenta justificar isso, eu falo, meu filho, mas você acha que todo mundo é errado dentro da igreja? Por que você não pega o exemplo daqueles que são bons crentes e procura ser igual a eles, né? Procura ser igual a eles. Então, essa é a nossa consciência, ela está fazendo, mas o cara quer fazer uma alta justificativa porque ele errou, porque ele não está ali, né? Ele quer ter, é igual nós fomos visitar uma certa vez um irmão desviado, ele era obreiro da igreja, desviado, e fomos fazer uma visita. Aí quando nós chegou lá, ele que queria pregar para nós, nos trazer ensino.
Aí quando nós saímos, um irmão falou assim, rapaz, eu detesto quando eu vou visitar um desviado. Quando eu chego, ele que quer pregar para ele, quer justificar o erro dele, quer ensinar a gente, né? Você vai para dar uma mão para tentar ajudar aquela pessoa, mas ele se sente assim tão capacitado, tanto no direito do desvio dele, de conduta, ele quer colocar que você que é o culpado porque ele desviou. Não, ele quer colocar que a gente que vai lá, muitas vezes, foi nós que fez ele desviar, né? Quer dizer, desvio de conduta, vã justificativa, não assumir os erros. Mas quando nós assumimos os erros, a Bíblia fala que quando a gente assume o erro, quando você confessa o seu erro, você alcança a misericórdia, né? Mas muitas das vezes a pessoa não quer assumir o erro e acaba se tornando de uma forma dessa assim, viu? O debate no tribunal sobre a consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente e também no passado e também no futuro, tem as referências. Funciona como interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Tem as referências aqui, né? Que está na lição, tem outras referências, mas não vê que o tempo já vai ficando curto. Então ela está sempre trabalhando como tribunal. Já falamos muito a respeito disso. A consciência, ela está sempre nos acompanhando. A consciência vai nos acompanhar até nós ir para o cemitério, viu? Mas ela nunca nos vai deixar. Então ela vai nos acompanhar até a nossa ida ao cemitério. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que questiona e aprofunda e análise das ações. Esse processo gera na mente um exame exterior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Quer dizer, ele está sempre trabalhando. Ele quer ter uma solução. Mas é o que eu falei no início, se nós trabalhássemos com a consciência da forma que ela nos instrui, nós chegávamos a esse veredito. Ela não levava ao lugar determinado, que aí você ia se sentir bem, né? Porque ela procura ter esse sentido, né? De nos aperfeiçoar, de nos livrar da culpa, porque a culpa nos entristece. Você imagina nós ficar na igreja uma pessoa triste toda a vida por causa de um sentimento de culpa, né? Com a sua consciência pesada, cauterizada, né? Isso aí não faz bem, porque você acaba tirando o prazer e tirando as suas forças. Então ela trabalha para nos purificar, ela nos sonda, ela nos investiga, né? Ela está nos investigando, ela está nos peneirando. E aquilo que sobra que é de errado, ela mostra para ti. Isso aqui está errado para ti. Então, ela quer manter a pessoa sempre limpa para que ele possa ser favorável, ser abençoado e ter paz nas suas orações, né? E entre a humanidade. Amém? Em casos assim mesmo que as acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Então, aqui está dizendo na sequência, então há descanso para a vossa alma, né? Então há descanso para a alma. Mas se a pessoa não procurar, você vai ter uma alma perturbada e você não vai ter tranquilidade. Ponto 3 aqui. A confissão infalível. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado, contaminado, fraca, legalista e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada, cuidando à luz da genuína palavra de Deus e no Espírito Santo. A consciência falível. A consciência, ela é falível, ela não é infalível. Ela pode se entristecer e pode adoecer. Estava ouvindo hoje sobre a consciência, né? Uma consciência aqui que é cauterizada, né? E porque ela é falível. Ela pode se desfazer. Você acostuma com o erro. Vai acostumando. Eu ouvindo uma mensagem do pastor Marco Feliciano há 10 anos atrás. Talvez vocês possam ter visto ele dizendo assim: se eu viver, ou se Jesus não voltar daqui a 10 anos, e se eu estiver vivo, nós vamos ver coisas que nos dias de hoje parece um absurdo, mas daqui a 10 anos nós vamos ver isso tudo normalizado, né? Ele começou dizendo: daqui a 10 anos, se Jesus não vier, nós vamos ter uma igreja que
a pessoa não vela pela sã doutrina, né? Não vai ter princípio, ele foi falando. Nós vamos ver os nossos cantores cantando no programa do Faustão, no programa do Gugu, e tudo isso é normal. Ele falou, nós vamos ver jovens usando brinco, usando pinço no nariz, e tudo normal dentro da igreja. Cabelo cortado de todo jeito, e tudo está prevalecendo dentro da igreja. Ele foi dizendo, daqui a 10 anos. Esse aqui é a mensagem de 10 anos atrás. O tanto que mudou. Não estou colocando 1000 anos não, viu? No tempo de Jesus não. Estou colocando ele na mensagem dele, ele pregando. Ele falou assim, que daqui a 10 anos, nós vamos ver o divórcio sendo legalizado dentro da igreja. Nós vamos ver obreiros, crentes, trocando de mulher. Às vezes ele tem uma mulher que já está de idade, ele troca por uma mulher mais nova. Nós vamos ver mulher trocando o marido pelo marido que tem dinheiro. Talvez um dele, ela vai trocar pelo marido que tem dinheiro. Isso aí tudo normal dentro da igreja. E tudo isso sendo aceito como tudo obra natural dentro da igreja. E ele foi falando, né? 10 anos atrás. E agora eu lhe pergunto, mudou? Está de acordo? Ele falou, não está? Porque hoje aqui nós temos uns bons costumes, e nós seguimos, assim, muitas das vezes, valores. Mas muitas das vezes cidade grande já acabou, né? Cidade grande já acabou. 10 anos atrás, a gente muitas das vezes nem sequer certo tipo de futebol não assistia. Hoje todo mundo vai para o estádio assistir um jogo de futebol, né? Hoje temos aqui igreja do nosso ministério mesmo, não do nosso CETA, aqui de outros ministérios, que já aderiu à forma do divórcio. O pastor hoje pode divorciar e casar e continuar tomando conta da igreja, né? Hoje pode. Isso aí foi a mensagem que ele falou, e tudo. Eu lembro de uma certa vez, aqui um pastor famoso de Goiânia, veio pregar aqui, ele entrou de mão dadas com uma mulherzinha dele, mostrando novinha. Mas eu conheço ele, né? Meu camarada trocou de mulher, olha. Largou a véia dele e arrumou essa aí, né? Pastor de renome, pastor de pregador de congresso, né? Então trocou de mulher e entrou tranquilamente, a mulher sentou aqui, ele subiu pro púlpito, foi pregar, quer dizer, a gente nem sabe se divorciou. Nem sabe se era esposa mesmo. Ele nem sabe se era esposa mesmo, falou uma coisa certa. Então isso aí o Marco Feliciano pregando essa mensagem há 10 anos atrás. Isso é a questão da consciência, quer dizer, a consciência, ela se tornou, ela é falível e ela se corrompeu, ela adoeceu. Então aquilo que 10 anos atrás era pecado, hoje já não é mais pecado para nós, né? Agora você imagina daqui a 10 anos, vamos colocar o do Feliciano, daqui a 10 anos como está, né? Se 10 anos mudou tudo, e daqui a 10 anos como vai estar, né? É um perigo, né? Muitas vezes a gente vai brincando e as coisas vão se corrompendo e você não percebe. Então foi quando Jesus falou a respeito da mente cauterizada, né? Quando na hora da participação da ceia, examina o homem a si mesmo, né? Mandou o homem examinar a si mesmo. Foi o que ele falou, se Jesus não vir aí, se eu não morrer aqui até lá, eu vou ver essas coisas. Ele falou, daqui a 10 anos, se Jesus não vir aí e eu não morrer até lá, eu vou ver essas coisas acontecendo. E está tudo acontecendo. Quer dizer, mente, né? Defeito da consciência. Aqui tá, isso chama-se defeito da consciência, né? Então vai aqui na sequência aqui. Todo desequilíbrio é perigoso. Ó, todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo. Quer dizer, em tudo tem um tempero, em tudo tem que ter uma norma, né? E quando sai da norma, vem a modernidade, né? O mundo evoluiu, as coisas estão modernas. Eu já vi um crente dizendo que a igreja tem que passar por uma reformulação. Eu falei assim, que as coisas evoluiu, um crente da igreja desviado, viu? Né? Ele está desviado da nossa igreja mesmo. Aí ele justificando a questão de dizer que a igreja nos dias de hoje, ela está uma coisa arcaica. Ela está fundada numa coisa do passado. E as coisas evoluíram, a igreja Assembleia de Deus não evoluiu. Então nós temos que passar por um processo de restauração, de reformulação, para que tudo venha bem. Quer dizer, para ele aí ele venha se enquadrar dentro da igreja. Quer dizer, a evolução do preparo, não para ir para o céu, mas um preparo da igreja para caber ele dentro da igreja, né? Que o povo que chegou esse tipo de gente, não é uma igreja para preparar ele. Ele quer preparar a igreja para que ele venha ter voz ativa dentro da igreja, dentro do suporte que ele quer ter. Então isso aí acontece, quer dizer, vem a modernidade, né? Então isso é muito perigoso, né? Isso aí leva às consequências, que muitas das vezes nós o perdemos por causa, assim, querer a modernidade, que ela venha a se comparar nos dias de hoje. O pastor Zé Carlos de Palestina, ele é um pastor ainda dos tradicionais.
Os tradicionais, dizer que quando alguém de outra igreja vai para lá, dizer que ele nunca recebe ele sem primeiro conversar com ele. E logo quando alguém vem de outra igreja, eu levo lá no gabinete. Olha, você veio para cá, você muitas vezes tem um costume que não é dos nossos. Ele falou para mim, olha, o nosso costume aqui é assim, 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 assim. Dizer que ele passa todo o regulamento para ele. Você concorda de viver de acordo, nós vivemos aqui na nossa igreja? Porque se você não concordar, eu não quero que você venha para cá. É melhor que você fique lá, porque para vir para cá tem que seguir o nosso regulamento. Então isso aí é normal. Nos dias de hoje, muitas das vezes, o crente fica mudando de igreja e quando ele chega na igreja, ele quer impor a forma dele viver. Ele vive daquela forma e quer que aceite ele daquele jeito que ele é. Não, você vai fazer parte de uma entidade. E toda entidade, ela tem um regulamento. O Roxão, ele é um empresário, ele tem os funcionários dele. Não é eu que vou chegar lá para trabalhar com ele, eu vou impor a forma de eu trabalhar, não. Ele tem que impor a forma de eu trabalhar para ele. Se eu querer agir de um jeito, não. Do jeito que você quer, não serve para mim, não, mãe. Né? Mas cada qual tem o seu regulamento. Então, mesma forma, a igreja, o camarada chega na igreja com a vida toda desconcertada, e aí quer levar o rebanho com ele. Não, ele tem razão de ficar daquele jeito e ninguém pode impedir. Sobre uma mente, né? A mente infalível, né? Que nós temos que voltar ainda, a gente tem que ter muito cuidado, porque não você acaba ficando desviado, achando que você está servindo a Deus dentro da igreja, você está desviado há muito tempo. Há muito tempo você saiu do plano, você está igual aquela história de Sansão, né? Achando que Deus estava com ele, Sansão achando que Deus estava com ele, mas Deus já tinha abandonado ele. Então tem muitas pessoas que eles estão aí, achando que está dentro da igreja, está fazendo a coisa certa, mas no fim não está certo. Vamos aqui, aproveitando o tempo aqui, vamos por si, a mudança da igreja, sobre uma consciência tranquila. Nos nossos dias de hoje, a gente não tem tanto cuidado que tinha com uma igreja, com a vida espiritual, conforme nós tínhamos no passado. Vamos aqui, só para completar que o tempo está acabando, um pouquinho. Santa Ceia, dia de Santa Ceia. Os crentes mais veteranos aqui tudo sabem. Semana da Santa Ceia. Todo dia tinha culto. Todo dia culto de oração. E a mensagem era sempre levada para o aprendizado das coisas de Deus. Na sexta-feira que antecedia, a Santa Ceia, até hoje eu tenho saudade, era o culto de reconciliação, né? Culto de reconciliação. Então era aquele culto que a igreja enchia, era quase igual a igreja todo dia, para se reconciliar. A semana antes da ceia era a semana de oração, e na sexta-feira, que a ceia era no sábado, era o culto de reconciliação. Aí aqueles irmãos que tinham rixa contra o outro, pedia perdão, abraçava, chorava. E hoje, nos dias de hoje, não tem mais culto de reconciliação. Eu tenho saudade dele. Hoje, muitas vezes, você tem queixa com o irmão, se o irmão está lá naquele banco de lá, você pensa assim, vou sentar bem de cá, que eu não vou com a cara daquele irmão. Eu não me dou bem ficar com aquele irmão. Quer dizer, está congregando na mesma igreja, mas não gosta de sentar nem na mesma fileira que aquele irmão está sentado. Mas naquela época... 5 minutos para o término da lição. Mas naquela época, não. Se você tivesse rixa com alguém naquele culto de reconciliação, tu ia lá assim, ô irmão, eu estou sentido contigo. Tu me falou isso assim para mim certa vez, eu fiquei magoado com você. Então eu pedia perdão ali, abraçava, os dois choravam, e quer dizer, estava tudo de boa. Hoje o cara passa a vida inteira dentro da igreja, intrigado com alguém dentro da igreja, mas não tem mais aquele aconchego, aquele culto da reconciliação, e a pessoa nunca se reconcilia. Eu estou falando uma coisa que eu nasci na igreja, eu sou de berço evangélico. Então a gente vê a mudança que tem nos dias de hoje. Aquele culto de reconciliação, ele era um dos melhores cultos que eu achava. A gente achava até graça. Eu ia chorar, o homem chorava, abraçava, né? Mas ali participava da ceia. Aí vem nos dias de hoje, quando vem lá a recomendação, examine-se o homem se a si mesmo. Ele pensa assim, não dou bem com fulano, mas ele também não gosta de mim? Ele também não gosta de mim, então tá tudo do mesmo jeito. Ele não gosta de mim, também não vou com a cara dele, tá tudo ok. E participa da ceia. Mas naquela época não pedia perdão. E isso aí era importante. No pedido do perdão, ele traz a comunhão. No trazer a comunhão, você já dorme mais com a consciência tranquila. Uma certa vez, um desviado, estava até dirigindo um culto, quando eu estava dirigindo o culto, antes de terminar o culto, ele foi lá na frente. Ele, Jamil, eu quero reconciliar. Eu quero reconciliar agora. Então, joelho bem que não era por ti. Quando ele terminou, eu nunca vi um cara fazer isso. Aí, quando ele terminou de orar, ele falou assim, onde é que o microfone? Aí eu dei o microfone para ele, né? Ele falou assim, eu quero falar para a igreja aqui de Rio Maria, que eu já tenho mais de 10 anos desviado.
Mas a minha consciência está tão pesada nesses 10 anos que eu estava ali, eu não aguentei. E eu vou falar uma coisa para vocês. Depois dessa oração, a minha consciência limpou. Eu me tornei uma alma tão... Eu estou me sentindo tão leve nesse momento. Foi por isso que eu pedi o microfone para falar para vocês. Todo o peso que tinha em cima de mim, ele saiu. A minha consciência agora está tranquila, está leve. Então, aquele culto, muitas das vezes, eu estava com a consciência pesada. Mas depois daquela reconciliação com os homens, com Deus, então ali sua mente tornava... Você ia embora cantando, feliz da vida, né? Livre estou, né? Livre estou agora, né? Então isso é importante. Então nós, nos dias de hoje, nós temos que ter isso aqui, tá? Nós temos que ter a nossa mente tranquila e procurar sempre manter para que ela não venha se contaminar. E quando você estiver perdendo a sensibilidade da mente, da consciência, dá uma regularizada. Epa, será que a minha mente não está poluída? Será que a mente não está cauterizada? A mente, ela é o termômetro, viu? E ela é que nos governa e nos ensina. E ela acusa quando nós está certo ou quando está errado, né?